E o Corinthians vai ou não contratar vários dos goleiros que têm sido especulados? Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante no Timão e trago a resposta para vocês. Os 3 nomes mais especulados nos últimos dias: Neto, do Botafogo, Bruno Bertinato, da Portuguesa e agora mais recentemente do Lucas Arcanjo, do Vitória. Quero começar falando sobre o Neto. A informação que eu tive é de que o negócio seria o mais simples de todos. O Botafogo não quer contar com um atleta que tem currículo importante e topa emprestá-lo sem custos ao Timão até dezembro. E com mais um detalhe: o Botafogo até ajudaria com parte dos salários e ele ganha 700 mil mensais. Só que o Corinthians foi levantar informações e ouviu que o Neto não é um cara muito bom no dia a dia, o cara de grupo costuma reclamar, quer ser titular absoluto, e existiu essa preocupação. Não está descartado, mas nesse momento o Corinthians não tem uma posição formada sobre o jogador. Em relação a Bruno Bertinato, o atleta interessa ao Corinthians, ao Bahia e a um outro clube da Série A. O grande problema é que o Corinthians não está disposto a gastar para comprar o atleta. Bruno Bertinato está praticamente descartado. Em relação a Lucas Arcanjo, Vitória só aceita negociá-lo com compensação financeira. Contrato até 2028, ouvi de um dirigente do Corinthians que trata-se de uma cavada e não haverá negócio. Só para arrematar, 2 boas notícias: Yuri Alberto treinou normalmente com o grupo nessa quinta-feira e Zaccaria Labiad, meio atacante marroquino indicado por Memphis Depay, está totalmente liberado e à disposição do técnico Dorival Júnior. Vamos lá, vamos falar do Timão, porque aquela pausa, né? Então a gente vai acompanhando os treinamentos, o trabalho do Dorival, visando essa retomada aí no Campeonato Brasileiro. O Jesse Lingard, o reforço inglês, que ainda não foi anunciado por conta de questões burocráticas, né, de documentação, a gente já falou sobre isso nos últimos vídeos, né? Então a grande novidade é que ele já tinha aparecido no CT Joaquim Grava, na parte interna, trabalhando, fazendo um trabalho de força e tudo mais. Ele não joga há algum tempo, então vai demandar também da parte física a sua estreia, né, para que a gente possa vê-lo em campo. Mas o que acontece é que normalmente, antes do jogador estar em campo ou nos treinamentos, né, a gente já viu isso acontecer, né? Vocês lembram do Mateuzinho, quando não tinha sido anunciado ainda, aí ele estava treinando normalmente no CT Joaquim Grava, e depois o Flamengo, por conta da negociação, né, que naquela época não funcionou, ele teve que voltar para o Flamengo, para o Rio de Janeiro, e aí só depois o Corinthians adquiriu ele em definitivo, que ele retornou. Então, às vezes acontece, né, esse tipo de coisa, mas não é muito comum, né? Normalmente há o anúncio para que depois o jogador seja flagrado com a camisa de treino, já treinando com os demais companheiros, aquela coisa toda. Acontece é que ele também não está treinando ainda com o grupo, mas ele foi flagrado já em campo, fazendo alguns trabalhos com bola ali de forma individual. Por quê? Porque também o que aconteceu nessa quinta-feira foi um treino aberto. Então parte da imprensa pôde acompanhar esse treinamento e vislumbrar algumas coisas, algumas notícias e tudo mais, entre elas a do Jesse Lingard, lá num cantinho, lá trabalhando com bola, fazendo alguns exercícios, já indo para o campo com o uniforme de treino do Corinthians. Então essa é a grande novidade. O Corinthians ainda aguarda a documentação para que possa anunciar o meia atacante inglês, e aí a gente vai saber nos próximos dias como é que está essa resposta física dele, né? Para que a gente possa ver quando que ele pode estrear. Inclusive, aí é só uma suspeita. No material divulgado pela Corinthians TV e também nos materiais que os portais conseguiram fazer, o Memphis Depay, ele aparece no campo com uma câmera e um equipamento de vídeo e tal. Acho que ele deve ter introduzido, né, o Lingard na resenha e tudo mais, deve ter algum conteúdo específico nesse sentido em que o Memphis participa. Mas é só uma suspeita ali, porque eles não fizeram questão de esconder, né? O Memphis também ajudando, né, a parte do marketing. Pô, esse Memphis aí, o cara contrata, o cara faz gol, o cara trabalha na Corinthians TV, tem que justificar o salário, né? Brincadeiras à parte. Falando de outro cara que é bem conhecido do Memphis, é o Zaccaria Labiad, o marroquino, que na verdade é holandês de nascença, né? Neerlandês, e agora é naturalizado marroquino, né? E que agora está no Corinthians, o meia que já está treinando, esse sim, num processo bem avançado. Ele está participando de todos os treinamentos, está tendo uma boa resposta física, e cara, não existe mais por que
não relacionar o Zaccaria na próxima quarta-feira. A gente está falando de quase uma semana para frente. E ele já está participando de todas as sessões de treino. Ou seja, ele está treinando normalmente, tem uma condição física boa, agora ele precisa pegar ritmo de jogo. Ritmo de treino ele já tem. E ritmo de jogo você não adquire, obviamente, começando como titular e jogando a primeira partida 90 minutos. Não, não é assim que funciona. Mas ele pode muito bem ser relacionado, até para já sentir o gostinho de uma Neoquímica Arena, né, com 40 mil torcedores, como é de praxe, né? Depois de 11 dias sem o Timão em campo, tenho certeza, a Fiel vai estar lá, mais ou menos nessa média de público, e ele vai poder sentir como é um jogo do Corinthians na Arena, e creio que dá para colocar uns minutinhos até para a gente poder ver um pouco mais não, né? Ver um pouco do Zaccaria Labiada aqui, ver como é que ele vai se encaixar nesse time. Então, assim, a expectativa é essa, gente, porque ele mesmo na sua entrevista, ele tinha falado na outra semana, né? Que seria mais ou menos no final dessa semana. Então, assim, a tendência é que o Corinthians, que teve essa pausa, aproveitou para intensificar os treinamentos e o Zaccaria Labiade deve estar em campo cada vez mais próximo disso na próxima quarta-feira. Quem também eu acho que vai estar, inevitavelmente, é o Yuri Alberto. A gente falava sobre isso, né? Cara, se o Corinthians estivesse na final do Paulista, ele jogava domingo com certeza. Não sei nem se não jogava esse primeiro da quarta-feira, porque ele já está em campo, está treinando, está fazendo as atividades com os demais companheiros, não de forma integral, né? O treino teve duas partes, teve uma segunda parte que ele e o Caio César, eles não participaram. Mas assim, eles estão em tese, dentro da transição física. Então, você não precisa acelerar processos agora, porque você tem, como eu disse, quase uma semana para o jogo contra o Coxa. Até lá, o Yuri vai estar na sua plenitude. Esse sim pode até começar como titular, dependendo da condição, porque você não precisa testar o Yuri, ele não tem questão de adaptação. Se ele tiver bem fisicamente, ele começa o jogo sem problema nenhum. E o Caio César acaba se tornando uma arma importante aí, né? Seja para segundo tempo, para começar, se for o caso, acho que não. Mas enfim, esse também vai ser um bom reforço. Acho que é um menino que logo na sua chegada já mostrou qualidade, né? Ele dá assistência para o gol do Yuri na Supercopa contra o Flamengo, entra bem naquele jogo, entrou bem nas outras partidas também que ele teve oportunidade, mas aí logo machucou. Então é um escape de velocidade que o Corinthians não tem, né? Muito habilidoso, jogador inteligente, então acho que ele vai ajudar muito também. As ausências foram além dos outros lesionados, né? O Matheus Pereira, por exemplo, o lateral Hugo, o Alan, que ficou na parte interna do CT, assim, né? A assessoria não explicou muito bem, né? Mas às vezes o cara tem que fazer um trabalho de força, aquela coisa toda. E o Ranielli, vem a informação de que ele perdeu as últimas sessões de treinamento por conta de uma infiltração no tornozelo esquerdo. E que ele já vinha jogando no sacrifício, aquela coisa toda, o Dorival já falou sobre isso. E aí justifica, né? Ou pelo menos explica por que o Ranielli caiu tanto nos últimos jogos. Você sabe que eu sou admirador do futebol dele. Acho que o Ranielli da posição dos melhores do Brasil, de verdade. Acho que o Corinthians Prime tem o Ranielli à frente da defesa, não improvisado como terceiro zagueiro, como muitas vezes o Dorival faz, por uma condição pontual de jogo. Mas ele à frente da defesa ali, eu acho ele muito bom. Quando ele tá... Porque ele é um cara muito físico, né? Ele depende muito do físico. Então, obviamente, você tem um Matheus Pereira que chegou muito bem, você tem um Alan que pode fazer essa função também, mas eu acho que dá para você ter um complemento aí, né? O Ranielli e Alan, eu acho que são um bom complemento de meio campo. E o Ranielli, nos grandes momentos do Corinthians, do ano passado para cá, ou até mesmo de 2024, ele teve presente, cara. Então, assim, eu tava estranhando e tava colocando na parte física, mas no sentido de desgaste, né? Eu tava falando, caramba, esses jogos aí sequenciais, e o Ranielli estava jogando vários, né? Mesmo que o Dorival controlasse a minutagem, ele estava atuando em todos os jogos. E eu pensava comigo, cara, não é possível, tem alguma coisa aí, porque não é normal. O Ranielli, até porque a parte física dele sempre foi muito forte, né? E ele é um cara que se entrega muito pro jogo. E ele começou a cometer erros bobos, assim. E aí, quando o teu físico não tá bem, você não consegue ter a sua plenitude técnica, né? Uma questão complementa a outra. Então, agora se justifica, né? Quando ele estava já no sacrifício, que ele precisou infiltrar, estava com algum problema crônico ali no tornozelo, então tomara que ele volte só 100% mesmo, porque o Matheus Pereira também machucou, né? Então, dentro da necessidade, o Dorival teve que escalar o Ranielli, que ele volte a pleno aí, porque eu acho que é um cara que ainda pode ajudar muito o Corinthians. São essas as informações, rapaziada. A gente vai tentando apurar aí tudo que está acontecendo no Timão nesses dias, meio que de
sabáticos, né? Num período sabático aí, né? De reflexão, né? Porque o restante da temporada promete. Tem Libertadores pela frente, Brasileirão, que eu tô achando que o Corinthians pode conquistar bons números esse ano, e uma Copa do Brasil para defender o título. Muita coisa para acontecer, muita água para rolar. Comenta aí, deixa teu comentário, deixa o like e te inscreve no canal, é meu pedido para você, tá bom? Eu volto na próxima. Valeu, tchau. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!